Oh, gosh darn it, don't you know? I'm a cheesehead baby, the pride of Wisconsin. And Grandma's cooking pot pie. Oh, I'm not so typical. I'm a cheesehead baby, the pride of Wisconsin. Mom's playing sheep's head. Oh, I'm not so typical. I'm a cheesehead baby, the pride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Fala, nação! Fala, seus Lambolipers! Estamos entrando no ar com mais uma edição do Antevisão Lambolipers. Como de costume, nesta temporada, né, da NFL. Aí, isso, quando eu consigo convidados, né, de forma especial, eu consegui um convidado, dessa vez de última hora, para falar aí, né, do adversário, né, do Packers aí no próximo jogo, né, e dessa vez, né, depois que o Packers aí venceu o seu jogo aí no Sunday Night contra os Seahawks, agora chegou a hora de falar aí do próximo jogo diante dos Saints, né, no Lambeau Field. E para falar desse jogo aqui comigo, né, eu recebo aí a Jéssica lá do Saints Brasil, né, e aí eu já passo a palavra para ela, né, para ela, enfim, se apresentar tudo aí para vocês aí, que estiverem vendo ou ouvindo aí no futuro. Eu sou o Igor, né, como sempre, o host desse Lambolipers, e gostaria de lembrar você, né, que não é inscrito lá no nosso canal do YouTube, ou aqui no nosso canal do YouTube, se você estiver vendo, se inscreva, a gente já passou aí de 500 inscritos, curta esse vídeo, ative as notificações e compartilhe aí também com a galera aí que quiser ficar sabendo desse próximo jogo aí dos Packers. Posteriormente, né, este vídeo vai virar um podcast, pois o Lambolipers faz parte da FN Network e lá tem vários podcasts. E uma vez que você gosta aí das ligas americanas, lá tem conteúdo sobre NFL, NBA, NHL e MLB. Além disso, a FN Network tem parceria com a Sport América, que é referência em venda de produtos dos times da NFL. E se você deseja algo do Packers ou até mesmo aí do Saints, é só clicar no link da descrição da live. Da live? Não estamos informados da live, é o costume. Na descrição desse vídeo. E se você ouvir aí a gente no formato podcast futuramente, você poderá acessar o link da Sport América aí no seu agregador de podcast, no episódio do Antevisão aí, que fala de Packers e Saints. Dito isso, queria apresentar quem está aqui comigo na mesa. Tudo bem, Jéssica? Tudo bom, Igor? Primeiramente, agradecer o convite aí, né, de estar aqui para falar do New Orleans Saints. Apesar da nossa temporada ter acabado faz umas, sei lá, três semanas, mas estamos aqui firme e forte para cumprir tabela. Mas estamos aí. Muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje falando sobre o Saints com vocês. Bom, enfim, tanto que eu, como você falou, o Santos já está meio que pensando em 2025, né? Então, eu até mudei um pouquinho o foco da pauta, porque, enfim, mais interessa o jogo para o Packers vencer e garantir a vaga nos playoffs do que necessariamente o Santos vencer alguma coisa, né? Quanto mais tem uma campanha negativa nessas alturas, quem sabe uma escolha mais alta no draft, né? Mas aí a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Antes de falar, né, desse jogo, enfim, de histórias, né, que eu levantei aqui sobre essa partida, vamos às últimas notícias aí dos Packers. Green Bay, né, vencendo aí na segunda-feira, né, tem alguns cenários de playoffs, né, vencendo o Saints ou empatando. Ele se classifica, né, já que se classifica direto, e aí tem que contar com uma derrota ou empate do Falcons e uma derrota ou empate do Rams.
Além disso, também pode ter outra combinação de resultado, que é a derrota ou empate do Falcons ou derrota ou empate do Seahawks. E aí a última notícia é, pela segunda vez nesta temporada, o linebacker calouro aí, o Edwin Cooper, foi eleito o jogador defensivo da NFC. Ele é o primeiro jogador do Packers a ganhar o prêmio da NFC, de defensor, né, da NFC, por 2 semanas, né, nesta temporada, desde Clay Matthews em 2010. Cooper também é o primeiro calouro do Packers a ganhar o prêmio semanal defensivo da NFL 2 vezes na mesma temporada, desde a sua criação em 1984. Então, assim, vou ver o que ele vai aprontar aí contra o Saints. Mas antes de, falar do jogo desse ano, eu queria falar com você, Jéssica, um pouco a respeito do jogo da temporada passada, né, que o Packers enfrentou o Saints. Era a temporada de estreia do Jordan Love, e aquela partida, eu não estava em casa, eu estava assistindo esse jogo na casa da minha avó. E aí, nossa, aquele jogo foi assim, teve seus altos e baixos. O Packers ali, enfim, começou de uma forma assim meio confusa, teve um início confuso, né? Com o Santos até de forma até surpreendente, ele fez 17-0, né? Enfim, isso contando com o Love escorregando no primeiro tempo, e aí ele era uma flea flicker que o LaFleur chamou ali, daí a jogada foi tudo mal executada, e aí o Love teve que pegar e jogar a bola fora, porque senão ia perder muitas jardas ali. E aí o Saints surpreendeu ali com bom desempenho até então do Derek Carr, que estava jogando ali. A defesa do Packers estava se vendo amarela em parar o ataque do Saints. E aí teve o retorno de touchdown ali do Rashid Shaheed, né, de 76 jardas. O special time do Packers foi deplorável, nossa, naquele momento. E aí, enfim, como eu disse, o Saints se aproveitou muito dos erros do Packers ali, principalmente do ataque e da defesa, que, enfim, com o Joe Barry era de se esperar que seria aquela temeridade. Mas, Jéssica, você pensou que ganhando por 17-0 havia a possibilidade de que você acharia que naquela altura o Saints perderia o jogo? Olha, nada mais Saints que isso. A gente que é torcedor do Saints já está acostumado com essas coisas do time começar o jogo bem e daí ele apaga. É o que acontece. Faz umas 4 temporadas que está desse jeito, assim. O time começa o jogo bem, apaga, ou ao contrário, joga os 2 primeiros quartos de forma péssima, aí acorda no terceiro e no quarto. Aí dependendo contra quem dependendo do adversário, pode dar bom ou pode dar ruim, né? Então, assim, o Saints, nada surpreende mais o torcedor do New Orleans Saints. Essa derrota é só... A gente tem até uma figurinha lá no nosso grupo, no meu grupo de amigos lá de torcedores do Saints, que é assim, nem dói mais. Tipo, é aquela figurinha ali, nem dói mais. A gente já tá ligado nas paradas. Mas, assim, igual eu falo, o Saints, semana após semana, tenta achar formas de deixar o seu torcedor cada vez mais irritado com o time. Então, isso já vem, sei lá, desde 2021, sabe, 22, e o cara assumindo ano passado esse jogo aí. Eu nunca gostei da ideia dele vir para o Saints, né? Eu particular, minha opinião particular como torcedora do Saints. Temos amigos que eram a favor e tal, na época que ele veio, ano passado, quando ele veio, mas eu nunca fui a favor. Então, nada me surpreende mais que isso, que o New Orleans Saints, sabe? Assim, era uma derrota que, do jeito que foi, eu falei, não me surpreende que tinha acontecido isso com o Saints. Óbvio que é ruim, né? Porque a gente se irrita, a gente que é torcedor se irrita, que a gente não pode fazer nada, a gente só tá assistindo o jogo. Mas, assim,
Cara, já vivemos tanto isso que a gente já acostumou com a ideia, sabe? A gente já tá acostumado com essa ideia. Mas é triste, cara, é triste. É triste assistir essa derrota. Aí você desliga a TV e fala assim, meu Deus, não é possível que isso aconteceu. Por que faz isso com a gente, sabe? Qual que ganha fazer isso com o torcedor, sabe? Normal. Mas então, não, e aquela partida, assim, eu tava assistindo e assim, cara, o Packers não vai virar esse jogo, sabe? Do jeito que tava jogando, era o primeiro ano do Jordan Love, e aí eu pensei assim, pô, cara, ele vai sofrer, e se não me engano, o ano passado, eu acho que, enfim, mas eu acho que, eu tenho quase certeza, o Saints chegou a fazer treino em conjunto com o Packers na pré-temporada. E eu acho assim que talvez, e se não me engano, o Love tinha ido bem naquele treino. Só que talvez acho que até então o Dennis Allen, eu acho que ele tinha escondido algumas coisas na defesa do Saints, e aí não quis revelar. É a coisa mais normal, né? Os treinadores não quiser revelar as suas jogadas ali, seja na parte ofensiva ou defensiva. E aí eu acho que ele meio que surpreendeu o Jordan Love ali com, assim, ele colocou muita pressão, né, em cima do Love, e aí o Love não conseguia ter sossego e não conseguia fazer com que o ataque, enfim, executasse da maneira correta as jogadas, ele mesmo não conseguia executar direito. Eis que daí foi para o segundo tempo, o Packers não pontuou, o Saints também não pontuou, mas aí eu acho que o Derek Carr já tinha saído, né? Porque daí tinha se lesionado, ele tomou um sec, acho que do Rashan Gary, e aí machucou, eu não me lembro o que ele machucou, e aí ele saiu, e aí o Packers viu uma possibilidade de tentar reaviver no jogo a partir desse momento. Porque até a galera tava falando que se o Derek Carr não se machuca, o Saints tinha ganhado aquele jogo. E eu não duvido de ter ganhado. Porque você ter o James Winston entrando, né, gerou uma interceptação, foi sacado também. E aí, apesar do Packers não ter reagido ainda no terceiro período, foi reagindo no quarto período, né, que daí fez 2 drives ali que mostrou o que o Love poderia ser capaz, né? E aí eu acho que o último drive diz muito do que é o Love, né? Ali, tanto que o Packers aí, enfim, estendeu o contrato dele e agora está na segunda temporada e está tendo os últimos jogos muito bem. Que não é fácil fazer um drive da vitória do jeito que ele fez. Ali mostra a capacidade do QB. Só que aí a gente falando em Jordan Love, e aí você me deu um gancho sobre essa questão de vocês estarem desde 2020. 2020, 2021, né? Principalmente depois que aconteceu ali a aposentadoria do Drew Brees, né? Que, assim, enfim, eu acho que o Packers, cada franquia tem uma filosofia, tem um jeito de levar o seu planejamento ali a médio, a longo prazo na formação do time e tal. Mas o que me vem na cabeça até é que o Saints, aí você pode até me confirmar na visão sua, que o Saints fez algo parecido com o Packers fez com o Rodgers, né? Só que no caso com o Drew Brees. Deu um all-in para tentar uma última tentativa de Super Bowl com o Drew Brees. Só que há uma diferença nisso, e eu acho que aí tem com relação ao trabalho dos GMs, né? Eu acho que talvez você tenha muita crítica com relação ao Mickey Loomis, né? Porque, enfim, eu acho que enquanto eu acho que o Brian Gutekunst, ele preparou o terreno ali para a sucessão do Aaron Rodgers, montou um time ao redor ali do Love antes, né, de dar o all-in com o Aaron Rodgers, ele montou uma base ali. E daí foi para o all-in com o Rodgers, não deu muito certo, mas já tinha uma base. Eu acho que no caso de vocês, Jéssica, do Saints, eu acho que o Loomis não pensou nisso muito, né? Ele pensou em quase esgarçar o elenco como está agora,
achando que ele iria ganhar, e não é bem assim que funciona, né? Só falando ali, você falou antes de responder essa pergunta, a lesão do Derek Carr lá ano passado contra o Green Bay foi no ombro, tá, galera? Ele sofreu uma lesão no ombro e sabe, essa parte que faz o movimento do ombro, como eles estão falando aqui, na junta, né? Como fala em português, na junta não vou lembrar o nome em português, enfim. Mas, enfim, foi uma lesão no ombro que deixou ele de fora algumas semanas e tal. Não seria nos ligamentos ali do ombro, algo assim? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Foi uma lesão no ombro, galera, que prejudicou ele ali. Ele ficou um bom tempo ali lesionado e tal. E, né, depois, quem quiser, dar um Google ali de lesões de Derek Carr, histórico de lesões de Derek Carr. Mano, se vocês verem quando ele entrou no Saints, eu tô aqui com a página aberta, desde que ele entrou no Saints, foi deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lesões diferentes, mais ou menos. Em 2 anos. Então, a situação do Saints está precária. Em questões de quarterback, né? Mas falando do Saints, como que eu vou explicar? O Saints... Ai, Jesus Cristo. A administração, né, depois que o senhor Benson, que a gente chama, né? O senhor Benson morreu e ele deixou o time para a mulher dele, teve todo um problema de sucessão, porque a filha dele e os netos foram tirados do testamento, porque teve uma briga interna ali da família, antes da morte, alguns anos antes da morte dele. Não vou lembrar de cabeça quanto tempo antes da morte dele, tá, galera? Mas teve, e daí a família trabalhava dentro do Saints, tanto que, se vocês verem na época do Katrina, quem conseguiu convencer o Sr. Benson de deixar a franquia em Nova Orleans foi a neta dele, que trabalhava na administração do Saints, porque ela mostrou para ele a importância da cidade, da franquia para a cidade, da cidade para a franquia, etc. Porque ele queria mudar para o Texas, etc. Várias histórias do Katrina. Então, primeiro já começou com essa né, treta aí da família. Ele tirou a família dele imediata do testamento, a família não recebeu nada do Saints, nem do Pelicans. O Pelicans também é do mesmo, era dele também. E daí a franquia foi para a mão da atual esposa dele, né? Da viúva dele agora, a senhora Benson. Assim, ela é uma pessoa que lida muito com a comunidade ali. Se vocês olharem no site do Saints, ela está sempre envolvida com a comunidade, com New Orleans. Eu acho que New Orleans é um mercado pequeno considerado pequeno para a NFL, mas o Saints é uma franquia que se importa. Tanto o Pelicans também, que eu não torço pro Pelicans, tá, galera? Eu torço pro Lakers no basquete. Mas eu acompanho ali o Pelicans por questões de ser do mesmo dono, a gente acompanha ali. Eles sempre estão engajados com a comunidade, sabe? A cidade ali, a gente vê que parece uma coisa muito família. E isso reflete na administração do Saints. Porque, assim, quando o Sean Payton saiu, eu acho que o Mickey Loomis não esperava isso, que o Sean Payton ia sair do Saints. Eu acho que o Loomis esperava que ele ficasse aí mais um tempo, ajudasse a reerguer a franquia, né, depois da aposentadoria do Brees, e ajudasse a reerguer a franquia, né, fizesse aquele rebuild mesmo que silencioso ali, mas com o Sean Payton. E o Sean Payton não quis. Ele próprio falou numa entrevista depois, quando ele estava naquele ano sabático dele, que aquela derrota com o no-call, né, com aquela falta não marcada contra o Rams, acabou com a expectativa dele ali, acabou com a vontade dele de treinar futebol americano. Assim, ele falou que depois daquilo ali foi uma derrota difícil para ele digerir. Ele falou que foi a derrota mais difícil para ele como técnico de Saints para digerir. Então, assim, ele quis tirar o ano sabático dele e saiu. Tem uma galera ali na gringa que eu acompanho e alguns torcedores aqui no Brasil que falam assim, o Saints não segurou o Sean Payton, não sei o que. Eu fico, galera, o Sean Payton quis sair. O que o Loomis ia poder fazer? Sabe? Ele pediu para sair. Não tinha nada que o Loomis pudesse fazer, ou a senhora Benson pudessem fazer,
que ia segurar ele ali, ele que quis sair. Ele falou que foi muito difícil para ele aquela derrota ali contra o Rams, do jeito que foi, com a falta não marcada, e do jeito que a liga lidou depois com essa falta não marcada, com os árbitros, tanto que o árbitro que a gente odeia ele, tá? Eu pessoalmente odeio esse cara. Ele não, tanto que ele não, o Binovich, ele não apita mais jogos do Saints em Nova Orleans, desde o que aconteceu. Ele apitou um jogo do Saints, mas o Saints não estava jogando em Nova Orleans. Então, assim, essa questão família reflete muito no Saints. Infelizmente, foi o que eu acho que a decisão de ficar com o Dennis Allen como técnico principal quando o Sean Payton saiu, afetou muito, porque o Dennis Allen não tinha dado certo no Raiders, sabe? Todo mundo da liga, que acompanha a liga há mais tempo, viu que ele não deu certo. Ele dava muito certo como coordenador defensivo, isso eu não posso negar. A gente sempre fala nos podcasts lá do Saints Brasil e também do Flor do Superdome que ele deu muito certo como coordenador defensivo. Tanto que a defesa do Saints nos últimos cinco anos de Dennis Allen, assim, quando ele era só coordenador defensivo, acho que era uma das melhores da liga, sabe? Não tinha muito o que reclamar ali das defesas dele. Mas foi uma decisão errada, sabe? Eu acho que tinha que ter procurado alguém de fora com uma visão nova, uma visão diferente, para sair da mesmice que o Saints tinha instaurado no Saints. Até na época que o Sean Payton ainda estava, sabe? Nos 2 últimos anos do Sean Payton, assim, para ver se tipo, um técnico de fora via isso. E é o que você falou, o Loomis, apesar do Loomis não ser responsável mais pelos contratos, tá? Eu sei que todo mundo que torce para a NFL acha que é isso, que acompanha a NFL, desculpa, acha que é isso. Não é. O Loomis, ele é general manager, mas os contratos quem faz é o Kay Hartley, eu acho que é o sobrenome dele, assim, eu não lembro de cabeça. Mas ele é o assistente do general manager, ele está sendo treinado para ser o próximo general manager do Saints, mas é ele que lida com os contratos, tá, galera? Então, vocês falam, a galera fica zoando que o Saints sempre fica acima do salary cap e tal, mas no final faz uns 3, 4 anos que o Kay Hartley consegue lidar com esses contratos e tal. Mas o Loomis, igual eu falo, esse ano está se mostrando que parece que ele está cumprindo aviso prévio, sabe? Sabe quando o funcionário está cumprindo aviso prévio e quer que acaba logo aquilo, mas o Loomis não vai ser demitido. Semana retrasada, se não me engano, saiu uma coluna na NFL, na NFL.com, se não me engano, falando que internamente ali que o Loomis não vai ser demitido. Então a gente vai ter que aguentar mais um ano, pelo menos, do Loomis. E é isso, ele parece que está conformado com a situação que o time está. Ele falou que não vai para o rebuild, ele participa de um programa semanalmente numa rádio lá, local de Nova Orleans. Tem um programa que convida, né, o Loomis e o técnico do Saints para falar diariamente não, uma vez por semana nesse programa. E ele falou, cara, que não vai fazer rebuild. Óbvio que eles não vão admitir isso, né? Se for para um rebuild, eles não vão admitir isso para a galera, né? Mas o Loomis, ele parece que tem muito essa de tá bom do jeito que tá e vamos continuar assim. E é triste, cara, porque estragamos aí, demos o all-in com o Drew Brees, não deu certo, infelizmente. Era para ter dado certo no ano, né, do no-call ali. Eu acho que o Saints tinha... Óbvio que vamos viver no eterno e se, né? Mas tinha tudo para dar certo ali, para o Saints ir para o Super Bowl, ou até mesmo ganhar o Super Bowl naquele ano. E eu acho que aquele ano foi definidor ali para muitas coisas, sabe? Tipo, a galera ali meio que perdeu as expectativas, as esperanças de muita coisa. E, assim, o time precisa ser renovado, tem muito jogador que já contribuiu muito para a franquia, mas que não está rendendo tanto e que já são jogadores que já de idade, né? Assim, igual eu falei, Derek Carr machucado aí várias e várias vezes, que era para ser o quarterback, porque, assim, a gente viu que com o Derek Carr é ruim, sem Derek Carr é pior ainda, né? Esses anos aí, essas semanas que a gente ficou sem Derek Carr. Eu sou o maior hater do Derek Carr, mas infelizmente tenho que admitir isso, que sem ele é ruim, a coisa fica pior, porque o Clint Kubiak meio que trabalhou
o Clint Kubiak, que é o coordenador ofensivo do Saints, meio que trabalhou o esquema da pré-temporada de 2024 todo em cima do Derek Carr. E assim, tipo, a gente viu as entrevistas, ele falando, o Kubiak falando que queria tirar um pouco das responsabilidades do Carr, para ele não pensar tanto, só para ele, sabe, ter... E funcionou nas 2 primeiras semanas, e foi funcionando ao longo de algumas semanas aí, mas o Saints também teve problemas com lesões, etc. Outra coisa, que parece que o Loomis não vê, a preparação física do time, que não é possível. Esse tanto de lesão, eu sei que lesões normais na NFL e tal, mas o número de lesões do Saints é um absurdo, assim, sabe? Não, parece que não tem preparação física no time. Então, assim, o Saints, o Loomis, o Saints, não só o Loomis, mas parece que o Saints tem essa coisa assim, tá bom do jeito que tá, vamos continuar assim. E aí, igual eu falei, cara, tem muito jogador ali que já tá na hora de dar tchau, sabe? Assim, e, por exemplo, o Cam Jordan, que é um dos líderes ali do time, é um dos jogadores mais respeitados da franquia, ele não tá rendendo, faz umas 2, 3 temporadas que ele não rende mais o que ele costumava render, sabe? Ele foi aparecer agora nas 3 últimas semanas da temporada. Então, assim, a gente, com esse negócio de all-in e não tentar renovar o time, perdeu o melhor do Michael Thomas, que nem tá mais no Saints, nem tá na NFL, sabe? Perdeu o melhor do Michael Thomas, perdeu o melhor do Alvin Kamara, sabe? Ok, o Alvin Kamara continua sendo líder do Saints em recepções, em jardas corridas, mas assim, perdemos a oportunidade de ter um bom time no prime, tanto do Kamara quanto do Michael Thomas, sabe? Dos dois juntos, eu digo. E também o que irrita, eu acho, o torcedor do Saints é a falta de planejamento de ter um reserva decente para as posições. Por exemplo, o Eric McCoy, que é o center do Saints, a hora que ele saiu esse ano, a hora que ele machucou, a linha ofensiva inteira desmoronou, sabe? Porque teve que, assim, ele fazer as leituras, ele machucou no jogo contra o Eagles. Eu acho que da hora que ele machucou ali no jogo contra o Eagles, acabou o jogo pro Saints, sabe? Porque ele que fazia algumas leituras ali da linha, ele que ajudava o Derek Carr a organizar a linha. Tanto que quando ele voltou, jogos que ele voltou, a linha não sofreu tanto, sabe? E o Saints não consegue achar peças, não conseguiu achar um companheiro bom para o Kamara. Aí o Kamara tem toda a carga de trabalho, sabe? Sozinho. O Saints também precisa melhorar o departamento de draft, sabe, de scouting. A gente diz que o departamento do Saints de scouting está vivendo do draft de 2017 até hoje, sabe? Então, precisa dar uma melhorada nisso. Porque o Saints, sei lá, gosta de draftar jogadores crus para moldar o jogador. Mas raramente isso dá certo. Ainda mais numa liga que é tão imediatista, né, contra a NFL, assim, que o torcedor quer que dê certo no primeiro jogo, sabe? O torcedor não tem paciência para que ele se desenvolva, ele já quer um jogador que esteja pronto ali para entrar e fazer, dar o seu máximo ali e dar resultado, igual o torcedor está mal acostumado com Kamara, com Chris Olave, com o próprio Michael Thomas, né, que quanto estava no seu auge ali, foi um dos melhores wide receivers da NFL. O Marshon Lattimore, que para mim é um dos melhores cornerbacks da NFL, que foi trocado. Sabe, o Saints não dá muito certo isso de querer draftar jogador cru e para usar ele, sabe? Raramente. Por exemplo, o Trevor Penning, ele foi draftado para jogar numa posição, sofreu aí 2 anos aí, a hora que trocou para outra posição, parece que ele rendeu, sabe? Demorou 2 anos para perceber que ele renderia do outro lado ali da linha ofensiva. Então é isso, essa cultura de tá bom do jeito que tá prejudicando muito sempre, sabe? Parece que falta um pouco de visão além do que acontece só em Nova Orleans ali, né? Eu não sei, eu falei demais, não sei se você se tá bom. Não, mas era isso que eu queria saber de você, da tua visão que você tem
da franquia, assim, porque, enfim, eu concordo com muita coisa que você falou ali. É complicado quando você tem uma gestão que fica meio que parada no tempo, né? Você não se mexe. Sabe por que eu gostei até do que você falou? Porque eu acho que muitas das coisas que você falou ali, acho que o Packers tem similaridades ali. E nesse caso que você falou da questão de tipo de mudar as coisas e ficar muito parado, estava me lembrando muito o Packers na época do Ted Thompson, né? Em que assim, tudo bem, ele ganhou o Super Bowl, né? Ele que foi o cara que draftou o Aaron Rodgers, e aí ele que contratou o McCarthy, que, enfim, ajudou no desenvolvimento do Aaron Rodgers. Mas aí chegou no momento em que, o processo ali foi vitorioso, mas aí se esgarçou, né? Chegou no momento em que o Rodgers, com o nome que ele fez, ele que meio que carregava o time, né? E eu acho que com o Drew Brees aconteceu algo parecido. Meio que eles que carregavam o time, muito porque parecia que o processo de desenvolvimento dos jogadores, né, via draft, na montagem do elenco, meio que tipo assim já não estava funcionando mais. E aí o que aconteceu? Por questões de saúde, o Ted Thompson acabou saindo. Foi em 2017, ele fez o último draft do Packers. E aí, em 2018, o Gutekunst assumiu, e aí ele acabou fazendo uma reformulação ali, aos poucos, ele foi reformulando o elenco dos Packers, aí ele começou a acertar mais as escolhas, e aí vai muito naquilo que você falou, né? Talvez o Santos tenha que passar por um processo assim também, trocar de GM, trocar todo o pessoal. Tanto que o Packers tem o Rose Bowl, que é algo que você falou aí, que é o outro, lá junto com o Mick Mullins, que é o cara responsável pelos contratos, né? No caso do Packers é o Rose Bowl, só que eu acho que o Rose Bowl está conseguindo montar contratos, ele tem essa facilidade, esse talento de montar contratos em que o Packers não fique numa situação que o Saints está vivendo agora, de montar contratos em que ele acaba se amarrando com os jogadores e depois tem que pagar e aí fica com o salary cap todo ano negativo, né? Tanto que o Saints agora virou piada, né? De tipo, todo ano tem que fazer vários ajustes nos contratos dos jogadores e aí, enfim, para terminar e começar o novo ano da liga, né? No positivo. E aí você falou duas coisas que eu acabei anotando sobre lesões, né? O Packers tinha esse mesmo problema ano passado. Tinha um cara que estava há mais de 15 anos na preparação física do Packers e tinha várias lesões musculares e tal. E esse ano, só deixa eu até abrir aqui, que eu estava até me espantei com a quantidade de jogador que está no Injury Report do Packers, sabe? Porque, assim, em relação ao ano passado, o Packers está tendo poucos jogadores fora, sabe? Porque daí o Matt LaFleur, ele percebeu, não tem condição de toda semana tá com uma lista imensa de jogadores fora, sem poder contar para treinar, porque afeta o desenvolvimento do ataque, da defesa ali e tal, né? E aí eu fui ver hoje, o Packers está com só 2 jogadores não treinaram. E aí tem os outros 3, 5 que estão no Injury Report. Sendo que os outros, o Jair treinou completo, e aí o Corey Ballantine com o Luke Musgrave, que está voltando do Injury Reserve, treinaram de forma limitada. Então, assim, eu entendo a tua revolta de ter tanto jogador lesionado, porque o ano passado o Packers chegou a ter 16 na lista de Injury Report. E aí tinha, assim, chegava a ter 6, 7 que não chegava a treinar, nem treinar. Eu acho que nesse ano poucos jogadores no Packers não treinaram, né? E, enfim, é complicado. E aí outra coisa que você falou sobre o Santos gostar de projetões.
O Packers é a mesma coisa, o Gutekunst gosta. Só que eu acho que a diferença é que talvez o Packers tenha acertado mais do que o Saints. Porque, ai, meu Deus do céu, o Gutekunst gosta de um projetão. E até estão falando de um aí, de Texas A&M. Ai, meu senhor. Mas, enfim. Só que, agora mudando um pouquinho a chavinha, você falou da questão do Derek Carr, né, se lesionar muito. Só que aí eu fui ver o carrossel de QBs desde 2020, né, que vocês estão passando pelo processo. Enfim, Ted Bridgewater, James Winston, Tyson Hill, que querendo ou não jogou algumas vezes, Ian Book, Trevor Siemian, né, o próprio Derek Carr, Spencer Rattler, que foi nomeado para jogar contra os Packers, e o Jack Hanner. E aí, enfim, eu acho que é complicado você ter esse carrossel. E tanto que aí eu queria saber de você, porque surgiu uma história, eu nem sabia dessa história, enfim, que especularam. E eu acho que, querendo ou não, aí vai muito do processo, né? Eu acho que o Saints tinha que ter pensado em fazer esse processo de transição de QB, que surgiu nessa semana um tweet do Pete Schrager, né? Falando que o Saints poderia ter escolhido o Jordan Love naquele draft de 2020, que a gente sabe que talvez tenha sido a classe mais talentosa até então, né? Que tinha o Joe Burrow, Justin Herbert, Tua Tagovailoa, o próprio Jordan Love, né? E aí o Pete Schrager até propôs, né, que o Saints, será que o Saints desistiria, né, da escolha 49 do geral de 2022 pelo Jordan Love? E não foi o que aconteceu, né? O Saints acabou saindo com o César Ruiz naquele draft, na primeira rodada. E na escolha 49 de 2022, o Saints saiu com o cornerback Alontae Taylor, que, enfim, dados os números que eu vi aqui, depois até falo, não foi uma escolha tão acertada. O que você pensa sobre isso, dessa, vamos dizer assim, uma certa negligência dos Saints em trabalhar uma transição e eu não digo só o Saints, eu acho que tem várias franquias, eu acho que, enfim, tem esse problema de fazer a transição da forma correta do quarterback. Enfim, como que você vê todo esse carrossel de quarterbacks que, querendo ou não ajudou em nada o Saints até agora, né? Por exemplo, quando fala do Winston, o Winston assumiu, estava indo bem com o Sean Payton até ele se machucar. Aí acabou. A sina do Saints é essa. Acha um quarterback que joga bem por um tempo até ele se machucar. Aí ele machuca, ladeira abaixo. E assim, em 2020, por exemplo, igual eu estava falando para você, o negócio do Saints gostar de draftar jogador cru e fora da posição, para jogar fora da posição que ele jogava no college. Por exemplo, o César Ruiz, a primeira escolha, ele só começou a render, eu acho, da temporada passada para cá. E ele foi draftado em 2020. Assim, o Saints parecia que não estava pensando muito em quarterback. Não sei o que deu na cabeça. Porque, por exemplo, a gente vai viver sempre naquela... E se tivesse draftado o Lamar Jackson, por exemplo? Porque o Saints poderia ter... Todos os times poderiam ter draftado o Lamar Jackson, né? Mas, assim, o Saints teve a chance de draftar o Lamar Jackson, deixa eu passar, e trouxe um bust, que nem tá no Saints mais, sabe qual a escolha que teve naquele draft do Lamar Jackson. Essa história do Love que saiu também, sabe? Parece que alguma coisa ali dentro da franquia impede do Saints pensar num futuro quarterback para desenvolver. E o que é estranho... Só desculpe te interromper, mas isso inclui, na época, o Sean Payton também? Porque eu só acho engraçado, porque daí agora ele foi pro Broncos, agora ele escolheu um QB para desenvolver, né? É um tanto quanto estranho, né? Exato, eu acho que, assim, umas coisas que eu pessoalmente, tá? Não me xinguem, por favor, torcedores do Saints que vão ouvir. Que eu, pessoalmente, acho que o Sean Payton
não queria bater de frente com o Drew Brees, sabe? Ou não queria encarar que o Drew Brees ia parar, eventualmente iria parar de jogar, sabe? Parece que ninguém ali dentro acreditava que o Drew Brees ia parar de jogar futebol americano um dia. Eu não sei se eles acreditavam que ele é eterno, ou talvez... A gente sabe que quarterbacks têm os maiores egos ali da NFL, né? Óbvio, não convivo com eles pessoalmente, mas pelo que se vê de fora, assim, eu não queria bater de frente com o Drew Brees, não sei. Mas, assim, é tantos ICs no Saints que eu não sei nem como te explicar isso. Mas pelo que a gente vê de fora, parece mesmo que sempre tinha alguma coisa impedindo o Saints de pegar um quarterback, mesmo nas classes de draft que os quarterbacks eram bons. Por exemplo, no que vem, pela galera que eu não acompanho tanto, eu só acompanho Notre Dame no college, tá, galera? Mas os meninos que acompanham mais, assim, falando que a próxima 2025 não tem tantos quarterbacks bons. Acho que vai ter 1 ou 2 quarterbacks bons aí, não sei. Que a coisa vai funcionar, a classe de quarterbacks vai começar a ser boa lá para 2025, 2026, desculpa. Então, assim, eu não sei, alguma coisa ali dentro do Saints impedia de tentar, ok, vamos draftar um quarterback mesmo com o Drew Brees aqui, porque o Drew Brees um dia vai acabar, mas e se a gente, né, começar a construir uma estrutura em volta desse quarterback, né, igual o Packers fez com o Love. Então, e uma coisa que não bate é igual, por exemplo, draftou o Cesar Ruiz em 2020. Ele jogava de center em Michigan. Veio para o Saints para não jogar em qualquer posição da linha menos center. Sabe? Isso me irrita como torcedora. Draftar jogadores para jogar fora da posição que eles vinham do college. E no college eles eram destaques da posição no college, sabe? E assim... o Cesar Ruiz, que foi de center, foi para outro lugar da linha, Trevor Penning, o destaque do Saints desse draft, né, o Thalys Fuaga, é que deu muito certo o Thalys Fuaga, sabe? Óbvio, ele é um rookie, ele vai cometer erros, etc., mas deu muito certo por enquanto. A gente está vendo que deu certo, mas ele mudou, tipo, no college ele jogava de um lado ali da linha, e agora ele está jogando de outro. Mas, não sabe, é uma coisa que acontece a cada, sei lá, 5, 6 anos que dá certo, sabe? O jogador mudar o lado da linha para dar certo. E também ano passado, do draft do Saints, quem veio... Nossa, eu esqueci o nome dele agora. Deixa eu só dar um Google aqui para não falar besteira. O Brian Brzee, a primeira escolha do Saints, que veio aqui para jogar, né, de defensive tackle. Também deu muito certo, mas por quê? Porque esse jogador, ele foi mantido do jeito que ele jogava no college, né? Então, assim, parece que o Saints não aprende. É engraçado, gosta de pegar jogadores para a linha defensiva e ofensiva cruz para desenvolver, mas não fez isso com o quarterback, o que é estranho, sabe? Se importa tanto com isso, tanto nas duas linhas, mas não importa com a principal função, com o principal jogador ali do time, que é um quarterback. Eu não sei o problema agora, ano que vem, como vai ser 2025, né? Não sei se você quer que eu fale já ou você quer esperar um pouquinho. Não, é que eu fui anotando algumas coisas que você falou sobre essa questão do Drew Brees, esse medo, né? Que talvez o Champeito e toda a galera do front office tinha. Eu meio que comparo. É que a gente tem situações parecidas, só que com resultados distintos, né? Eu digo assim que o Brian Gutekunst também tinha que lidar com o Aaron Rodgers, né? Teve que lidar com o Aaron Rodgers. Até o finado Ted Thompson falava que o Aaron Rodgers era um cara difícil de lidar. E a gente vê que é difícil. E eu acho assim que tanto o Brian Gutekunst quanto enfim, o Mike McCarthy, né? O próprio Ted Thompson. E aí agora veio o Matt LaFleur junto com o Gutekunst. Tiveram que ter muito jogo de cintura para lidar com o Aaron Rodgers, né? E aí a gente viu que ele foi capaz de fazer, né? Teve ainda, conquistou MVPs ali, sendo um bicampeonato antes dele sair do Packers.
Mas eu acho que a capacidade do Brian Gutekunst lidar com as situações ali do Aaron Rodgers, exigir muita coisa, e queria os amiguinhos e tal, eu acho que o Brian Gutekunst conseguiu lidar ao ponto de não dar a chave da franquia pro Rodgers, né? Porque olha que a gente tá vendo que o Jets aconteceu, né? O Jets deu a chave pro Rodgers e a gente tá vendo a bagunça que virou, já era, né? Ficou ainda pior. E aí nesse ponto, eu acho que o Packers desenvolveu uma forma que eles vão seguir porque já deu certo uma vez e vai repetir. Que é a questão de o QB que eu tenho já está dando mostras de que ele já está na reta final de carreira. Inevitavelmente eu vou escolher o sucessor dele. Ele vai ficar no banco até que o titular saia via final de contrato, via troca, aposentadoria, mas eu já vou estar QB com um cara lá que vai aprender, vai desenvolver, e aí eu vou, né, eu vou conseguir fazer esse processo de forma mais tranquila. E aí o Ted Thompson fez isso com o Favre pro Rodgers, aí do Rodgers pro Love agora, com o Gutekunst. Então, assim, eu acho que falta um pouquinho de coragem, acho que da parte do Saints, de ter escolhido alguém, ter desenvolvido, e aí depois ter feito um processo mais tranquilo, porque, querendo ou não, você ter um QB para liderar o time faz uma diferença enorme, né? E talvez você falou aí o Nat Drum, que você acompanha muito, tem o Rylan Leonard, né? Que, enfim, a gente não sabe, né? É um cara que eu acho que tem um potencial. Talvez ele não vai vir para o próximo draft, ele vai vir talvez para drafts futuros, mas talvez seja um cara que, enfim, o Saints possa vir a escolher e montar o time em torno dele. Mas aí vai muito daquilo do que o front office do Saints pensa, né? Mas fora que tem outro detalhe que você falou, né? Dos jogadores de mudar de posição, né? O Packers tem essa mania também. Na época do Don Capers, a gente trocava safety e colocava de corner. Era uma coisa assim bizarra. Mas só que ainda continua um pouco essa mania, apesar de que não tanto agora, que era mudar o jogador de posição na linha ofensiva. O Elton Jenkins era um bom guarda, mas aí inventaram que ele era um bom teco. Aí viu que não deu certo, aí moveram ele para dentro de novo. Mas enfim, só para arredondar ali, vocês escolheram então o Alonte Taylor, né? Na escolha 49. O ano passado, ele teve que encarar o J.D. Reed, e teve algumas jogadas ali que o J.D. Reed passou por cima dele ali, e nesse ano, né, o Taylor ele já perdeu 18 tecos e permitiu mais recepções, 68, né, e perdeu 18 tecos. E isso atuando no slot, né? Nessa temporada, segundo o Pro Football Focus, e ainda tem uma nota de 44,9. Ou seja, se tivesse tido a troca, né, numa dessas, é que nem você falou, a gente fica no e se, né? Pode ser que tivesse dado certo ou não. E também tem uma coisa assim que eu não sei você, mas talvez eu acho que teria que ter não só uma reformulação no front office, mas também acho que na comissão técnica para poder receber esse quarterback e desenvolver ele, né? Porque eu vendo assim pela situação do Packers, isso faz uma enorme diferença. E não é só no caso do Saints, eu acho que para várias franquias, né? Eu acho que o Saints precisa remodelar tudo, começar tudo do zero, para aí, enfim, partir para ter um time competitivo, né? Exato. Falando do Taylor primeiro, do Alonte Taylor, ele veio em 2022, né? E esse ano ele assumiu ali o papel principal ali no fundo do campo, porque o Saints perdeu seu melhor cornerback, o seu segundo melhor cornerback, né? Que é o Paulson Adebo. Assim,
o Adebo e o Lattimore, eles eram uma baita dupla de cornerbacks. O Lattimore foi trocado, o Adebo se machucou fim de temporada. E daí o Taylor foi alçado a uma posição que ele não está sabendo lidar. Ele cede muitas jardas, igual você falou. A maioria das big plays é nas costas dele. Ele é 880. Ele faz uma baita jogada, uma interceptação, etc. Mas 2 jogadas depois, ele vai lá e cede uma big play, sabe? Ele não tem um equilíbrio ali. Parece que ele ainda está meio cru com a ideia de que ele é o principal ali no fundo do campo do Saints agora. Essa responsabilidade é dele. O Saints draftou o Kool-Aid McKinstry, que vem muito bem, sabe? Mas, assim, ele tem problema de lesão. Inclusive, tá no injury report dessa semana, o McKinstry. E, assim, é um rookie. Ele vai fazer coisas de rookie, sabe? E o Saints conseguiu... Assim, espero que consiga desenvolver ele, porque ele tem muito potencial, o McKinstry. E, assim, quem sabe o Alontair Taylor precisa acordar para a vida. É o que a gente costuma falar ali entre os amigos ali. Ele precisa acordar para a vida, precisa perceber que ele é o principal ali no fundo de campo. Né? O McKinstry está lá num papel que nem era para o McKinstry assumir ainda, sabe? Ele assumiu porque o Lattimore machucou e depois o Lattimore foi trocado, sabe? Então, o Taylor é terrível, cara. Assim, ele é muito 880. Tem uma hora que você vai amar ele, aí nas 2 jogadas seguintes você vai odiar ele. Então, esses sentimentos, assim, sabe? Igual eu te falei, o Saints está vivendo do draft de 2017 até hoje, né? Que assim, não sei o que acontece com aquele departamento de scout. Mas é o que você fala. A gente que tá de fora, a gente vê que o Saints precisa reformular muito a franquia, né? Do front office, ter melhores treinadores ali, melhores auxiliares. Assim, todo mundo da era do Sean Payton já saiu. Não tem mais ninguém ali, sabe? Então, essa reformulação já, teoricamente, do front office, não, dos treinadores, já está acontecendo. O Kubiak veio ali, o Clint Kubiak veio do 49ers, o Saints contratou ele para coordenador ofensivo, para ver se pegava aquela, né, da árvore ali do treinador do 49ers, né? Mas, assim, o Kubiak ainda tá meio, coitado, primeiro ano na franquia, ele vai cometer erros, etc. E tem o problema de ano que vem a gente não sabe quem vai ser o head coach do Saints, né? Não sabe quem vai assumir, né? Mas aproveitando já aproveitando o gancho, mas na tua visão, qual candidato assim seria o ideal para assumir a posição ali de head coach? E que você vê que, enfim, possa montar uma equipe qualificada para, enfim, dar um rumo na franquia a partir de 2025, porque, enfim, tem vários candidatos aí, mas também a gente tem que analisar quais assumiriam o risco de assumir o Saints no atual estágio, né? Esse que é o maior problema, que vem sendo falado, inclusive, por alguns jornalistas ali que cobrem o Saints. Quem vai querer vir assumir um time que, teoricamente, vai estar numa reconstrução, sabe? Mesmo uma reconstrução silenciosa. Assim, porque, óbvio que o sonho de consumo de todo mundo é o coordenador ofensivo do Lions, né? E dependendo de como acabar o ano do Lions, 2024 do Lions, todo mundo ali vai ser, todos os coordenadores ali vão ser candidatos a head coach, né? Dependendo do sucesso do Lions na temporada. Assim, gosto muito do Lions. O Dan Campbell era do Saints, ele era um dos auxiliares do Saints. Aí ele foi para o Lions assumir, né, o Lions, e está conseguindo reconstruir a franquia. O próprio coordenador defensivo do Lions era do Saints também, ele era um dos auxiliares ali do Saints. Dizem, pelo que eu li semana passada, semana retrasada, que o Saints vai atrás do coordenador defensivo do Lions para ver se ele quer assumir de head coach. Mas o problema é que ele tem uma cabeça defensiva e eu acho que como torcedor a gente queria alguém que tivesse uma cabeça ofensiva, sabe? Porque assim, se vier o coordenador defensivo do Lions, que eu não lembro o nome dele agora, desculpa, gente, deu branco. Ben Johnson. Isso. Não, o defensivo. O defensivo é o Aaron Glenn. O Aaron Glenn, isso. O Aaron Glenn, ele era do Saints
E assim, estão querendo trazer ele porque ele passou algumas temporadas no Saints, a galera ali gosta muito dele e tal. E aí a gente não sabe se ele vai querer ter a própria comissão dele, se ele vai querer que o Clint Kubiak continue, né? Tem vários ICs, tem vários o que pode acontecer para o Saints ano que vem. Queria óbvio, Ben Johnson? Queria, mas ele já deixou claro que ele não quer um time em reconstrução. Provavelmente ele vai para um time... Provavelmente ele vai sair esse ano do Lions, né, na próxima temporada, e provavelmente ele vai para um time que meio que já tem uma estrutura montada ali, né? Mas sonho de consumo de todo mundo aí, todos os fãs da NFL é o Ben Johnson. Mas infelizmente, torcedor do Saints, isso não vai acontecer para o Saints, porque acho bem difícil o Ben Johnson querer assumir o Saints com toda a bagunça que o Saints tem. Talvez consiga convencer o Aaron Glenn a vir? Talvez, né? Porque ele já, como eu falei, já morou em Nova Orleans, ele conhece o time, conhece a estrutura do time, etc. Seria bom? Seria. Eu queria um coordenador, um head coach ofensivo? Queria. Mas, assim, aí vai depender da visão do Saints, sabe? Porque Dennis Allen ter ficado já foi um sofrimento grande já, sabe? Ele não tinha nem que ter começado. Eu acho que perdeu a chance de recomeçar ali quando o Sean Payton saiu e agora vai ter que buscar alguém que seja maluco o suficiente para assumir essa bagunça que o Saints está ano que vem, sabe? Não, e você falou do detalhe ali, né, sobre, enfim, eu acho que as coisas na NFL tudo demanda processo, né? Eu acho que o Packers meio que, assim, quando você tem um QB já, enfim, em perspectiva, tipo, até você citar aqui o caso do Bears. O Bears, ele tem o Caleb Williams. A gente não sabe o que vai ser do Caleb Williams, né? Mas seja o head coach que eles forem escolher, eles vão ter uma perspectiva de ter um QB que possa vir a liderar a franquia ali, né? No caso do Saints, se o Saints tivesse feito o processo, meio que aquilo que eu falei anteriormente, feito o processo parecido com o Packers fez, de ter escolhido ali o Sean Payton, ter escolhido quem sabe até o Sean Payton nem teria saído do Saints, né, nessas alturas. Tivesse feito todo o processo de ter escolhido um QB para fazer a transição com o Drew Brees, né? Na pior das hipóteses, se o Sean Payton não quisesse permanecer, você estaria com um cara em potencial, né, um QB em potencial e que serviria de atrativo pro head coach lá, seja o nome que for, viesse assumir o lugar do Sean Payton, né? Porque, querendo ou não, no Packers, a gente tinha o McCarthy, que, enfim, a gente já não aguentava mais, eu acho que tinha esgarçado a relação dele com o Packers, com o Rodgers, com o time no geral. E aí, o que aconteceu? Você ainda tinha o Aaron Rodgers ali, que, querendo ou não, ia chamar a atenção de qualquer head coach, né? E no final das contas, o LaFleur, que, enfim, era o meu predileto, acabou assumindo o comando dos Packers. E aí a gente viu que ele, enfim, conseguiu reviver a carreira do Rodgers, foi fundamental ali na escolha do Love, conseguiu fazer uma transição tranquila, né? Ajudou na montagem da equipe e tal. Então, assim, eu acho que o Saints faltou um pouco de percepção de futuro, né? De olhar do futuro, de planejamento, porque é tudo processo. Mas, enfim, é algo que acontece e a gente está vendo um Love agora com um bom desempenho, né? Tanto que nos meses de novembro e dezembro aí parece que está ficando mais nítido, né? Em 15 partidas aí que ele teve nesses meses de novembro e dezembro, desde que se tornou titular do Packers, ele teve aí 312 passes completos de 467 tentados, aí uma porcentagem de 67% de aproveitamento, 3.357 jardas, 27 touchdowns, 5 interceptações e um pass rating de 107,9. E sendo que ele teve um pass rate de 107 em 12 de 15 partidas. Então, assim, a gente vê o impacto que faz você ter um QB ao invés do carrossel do que está tendo o Saints.
Fora que aí, para arrematar aqui, Jéssica, tem alguns pontos que eu levantei. Você falou muito do Fuaga e do Trevor Payne, né? Eu peguei a estatística aqui e comparei com os tecos dos Packers, né? O Trevor Payne com o Fuaga tiveram combinado 66 pressões nessa temporada, sendo que 35 só do Payne. O Rashid Walker e o Zecton tiveram combinados 45 pressões. Então, assim, enquanto os tecos do Packers estão sabendo proteger o Jordan Love, por mais que você, que nem você falou até, você acha que os dois ainda, né, tem um futuro até que promissor. Nessa atual temporada, eu acho que também muito pelo ataque disfuncional um pouco do Saints, isso acaba contribuindo para um desempenho ruim deles também, né? Então, a dança na linha ofensiva ali faz muito... tipo, a galera fica muito... Tem que fazer o papel de um outro ali que era para estar ali, que não está ali, sabe? A rotação ali está sendo muito, muito complicada para o Saints. Mas, igual eu te falei, se o Penning tá... Tipo, os números... É que os números, óbvio, né? Os números mostram uma coisa. Mas, assim, o Penning, na hora que trocou de lado na linha, melhorou muito, muito. Ele era bem pior, galera. Ele era bem pior. E o Fuaga, igual eu falei, ele tem uma boa perspectiva, ele tá indo muito bem essa temporada, mas ele é rookie, então tem muita coisa ainda para acontecer com ele. Assim, espero que continue assim, sabe? E que melhore essa relação ali na linha do Saints. Sabe? Igual eu falei, o problema maior ali foi perder o Eric McCoy por muito tempo, sabe? Ele é um dos principais líderes ali da linha e tudo mais. Então, acho que o desequilíbrio ali faz com que muita gente tenha que desempenhar um papel que, teoricamente, não era nem para o jogador estar desempenhando, sabe? Tem que cobrir muitos buracos ali. Então, é isso. As lesões, óbvio, acabam com qualquer time da NFL, mas na perspectiva do Saints ali, as lesões prejudicaram muito essa temporada e a falta de comando. A gente via que a galera queria derrubar o Dennis Allen, sabe? Assim, queria que ele saísse do comando. Então, isso também atrapalhou o Dennis Allen. Depois que ele saiu, parece que ele tinha um péssimo, sabe? Ele tinha uma péssima, como fala? Um relacionamento Foi com tipo o time, McCarthy, sabe? na época que ele saiu. Isso. Assim, e ele defendia muito o Derek Carr, e o Derek Carr, ninguém gosta dele lá em Nova Orleans. Eu digo ninguém dos torcedores, sabe? Eu digo os torcedores. Ninguém gosta dele. Ninguém. Tipo, você sai do Drew Brees, o cara que salvou a cidade, ganhou o Super Bowl, e vai para um Derek Carr que, sabe assim, ele não quer, parece que ele não quer se misturar com a comunidade ali de Nova Orleans, sabe? Então, assim, muitas coisas internas também fizeram com que o Saints ficasse desse jeito. Mas é isso, a linha é isso. A rotação foi muito alta essa temporada e isso prejudicou bastante. Mas, igual eu falei, eu espero que o Fuaga e o Penny, etc., e vários outros jogadores ali tenham muito potencial para serem titulares no Saints por muito tempo, sabe? É só ir desenvolvendo melhor, assim, dar tempo ao tempo, porque igual eu falei, torcedor na NFL não tem paciência para isso, mas é a verdade. E falando de quarterbacks, o Saints draftou o Rattler esse ano, né? O Spencer Rattler, que era aí um dos tops aí quando estava no ensino médio, foi para a faculdade, teve todos os problemas na faculdade e tudo mais. O Saints draftou ele para tentar desenvolver. Aí o Carr machucou, aí o McCoy machucou, e o moleque entrou numa fogueira. Jogo passado, ele entrou numa fogueira de novo. O Saints quase conseguiu virar ali, se não fosse... ali, óbvio, né? Méritos também pro time que estava jogando, para a defesa do time que o Saints estava jogando, né? Méritos deles que seguraram a conversão ali de 2 pontos. Mas a gente viu que se o Rattler for bem protegido, talvez... óbvio que ele não vai ser o Patrick Mahomes da vida, né, galera? Mas assim, ele pode ser o quarterback que faz o arroz com feijão, que ajude talvez a franquia a segurar um tempo ali para a franquia
fazer a sua reconstrução, sabe? Então, o cara não vai jogar. O cara tá machucado, machucou a mão numa burrice que ele mesmo fez. Né? Ele foi pular um jogador ali e caiu em cima da burro. Burro, galera. Se vocês forem ver, o Saints estava ganhando do Giants, não tinha perspectiva nenhuma do Giants virar aquele jogo. O Derek Carr, burro, foi pular um jogador ali do Giants e caiu em cima da mão. Eu não tenho o que falar, ele é burro, galera. Burro. Machucou, acabou aí com a temporada dele. Aí eu tava lendo uma matéria que saiu hoje no jornal lá de Nova Orleans, que o Derek Carr está com seu ego ferido. Eles não falaram desse jeito, tá? Mas foi como eu interpretei a matéria. Que o Derek Carr está com seu ego ferido porque os repórteres de Nova Orleans estão falando que a temporada dele acabou depois dessa lesão. Meu amigo, você que cometeu, você se autolesionou, o jornalista só vai falar o que ele sabe, né? O que tá vindo para ele vai falar ali, sabe? Que você se lesionou e que provavelmente não vai jogar mais. Enfim, mas o Spencer Rattler, assim, a galera quer que ele jogue esses 3 últimos jogos para ver se ele pode ficar aí em 2025, pode ser ele um quarterback que faz o básico e ajuda o time, ou se o time vai entrar em sistema de modo em pânico e vai ter que realmente, sei lá, 2025, 2026, desculpa, ir atrás de um quarterback no draft, sabe, etc. Eu tenho fé no Spencer Rattler, coitado. Eu acho que se ele tiver uma proteção decente, ele consegue performar. Mas, assim, ele é um rookie. Ele tá assumindo um negócio que não era para ele assumir esse ano. Ele ia ficar ali, tanto que ele nem era o QB reserva. Em muitos jogos ele era o terceiro quarterback, sabe? Aquele quarterback de emergência. Aí o Jake Haener, que foi draftado no passado, que estava assumindo. Coitado do Haener. Coitado. Menino esforçado, mas igual o meu amigo José, que faz a coluna lá pra gente de pós-jogos, falou, talvez ele seja ele não é o Jake Haener não é um quarterback para NFL. Talvez ele se dê bem, sei lá, na XFL ou na CFL, mas na NFL, coitado, não tem como. Mas vamos ver, né? Espero. Se o Jake Haener não, desculpa, se o Spencer Rattler conseguir performar do jeito que ele performou os últimos 2 quartos ali do jogo passado, acho que contra o Commander, acho que a gente tem uma esperança que esse jogo seja um pouco concorrido e que não seja um atropelo do Packers em cima do Saints, sabe? Vamos ver, né? Porque a linha defensiva dos Packers passou ao longo da temporada meio que adormecida. Aí parece que agora nos últimos jogos meio que tá meio que reagindo e colocou 34 pressões contra o ataque do Seahawks, assim, que nossa, a quantidade de pressões, e teve 7 sacks ainda. Então vamos ver com que a linha ofensiva do Saints vai lidar com o pass rush do Packers ali. Fora que também, né, apesar de que a defesa do Saints, no jogo aéreo, ela está sendo acima até da média, então eu acho que vai ser um bom desafio para o Jordan Love, né, apesar do Taylor não estar numa temporada, né, das melhores, mas ainda assim é uma defesa que vai exigir, eu acho que vai exigir muito ali do Jordan Love. É um cara que está aparecendo muito é o Christian Watson, né? Aí teve uma sequência de jogos aí que ele até quebrou a marca do Deshaun Jackson, né? De 350 jardas com pelo menos 10 recepções. E tanto que daí o Christian Watson, junto com o Alec Pierce aí dos Colts, lideram a liga em recepções para mais de 35 jardas com 5. Mas se no jogo de passe ainda as coisas, o Saints ainda dificulta, no jogo terrestre já não é uma coisa tão boa, né? Tanto que ocupa aí a 29ª posição em EPA contra o jogo terrestre e a 30ª em taxa de sucesso contra corridas. E a 22ª em eficiência em tackles. E vocês vão encarar nada mais, nada menos do que o Josh Jacobs, que é o líder em tackles quebrados na temporada. Enfim, e vai ser provavelmente, eu não sei, porque está nevando em Green Bay. Hoje o Packers treinou sobre a neve, né? E aí eu não sei como que vai estar a condição na segunda-feira, mas
Só espero que, enfim, vamos ver se o Josh Jacobs não vai ter uma atuação a lá Alvin Kamara, que teve em 2020 de 58 jardas terrestres, 139 jardas de recepção. E teve uma jogada que olha, eu odiei, que ele levou a defesa do Packers sozinho, assim. Ele foi enfileirando, assim. E um monte de jogador do Packers errando o tackle. E aí, foi, enfim, foi uma coisa... O torcedor do Packers não gosta de lembrar, mas o torcedor do Saints ainda tinha em quem se apoiar, né, no Alvin Kamara, que por falar nele, ele provavelmente não vai jogar, né, e se especula porque pode ter sido o jogo contra o Commanders lá, né, o último jogo dele, né. É complicado, né, mais um, né, Jéssica, é de chorar, né. Igual vamos começar primeiro. Saints terrível contra o jogo corrido. Não a linha defensiva do Saints não consegue segurar o jogo corrido. O Saints tem um problema com quarterbacks móveis desde 2000 e sei lá quando, sabe? Não consegue parar quarterbacks móveis. O Jaden Daniels do Commanders começou a correr, eu falei, já era, semana passada. Começou a correr, eu falei, isso aí, não tem mais o que fazer. Não sabe, a linha defensiva não sabe lidar com quarterbacks móveis, não consegue parar o jogo corrido. As estatísticas aí que se fosse falar também para provar, não sabe o que dá tackle fofo. Essa temporada nos nossos podcasts lá, a gente falou que são tackles, o Saints abriu uma nova categoria de tackle, taclear fofo, porque parece que não quer, tá com medo de derrubar o jogador adversário. Eu nunca vi tantos tackles perdidos assim do Saints. Essa temporada horrível, parece que não melhora. E o Saints também tem problema no pass rush, que não consegue chegar no quarterback adversário, independente de quem seja esse adversário. Se a linha ofensiva do adversário é boa, se a linha ofensiva do adversário é ruim, sacar quarterback é um parto. Jogo passado contra o Commanders foi o melhor jogo em questão de pass rush, em questão de sacks do Saints, mas olha a semana que a gente tá. Semana 15, né? Semana 15, já tá acabando a temporada. A gente tá até nos playoffs do Fantasy já, né? Então, assim, o time só foi perceber que tinha que derrubar o quarterback adversário, faltando 4 semanas para acabar a temporada. Então, assim, vocês podem ter certeza que a hora que começar um jogador, a hora que o Jordan Love começar a correr, pode ter certeza que ele não vai ser tacleado. Ele vai conseguir a primeira descida, o running back de vocês vai conseguir 5 jardas por carregada ou mais, pode ter certeza. Sem Alvin, agora do outro lado da bola, sem Alvin Kamara, só Deus. Kendrick Miller tá fazendo um bom trabalho, mas ele tá voltando de lesão, ficou lesionado a maior parte da temporada. A gente já viu que ele é um bom jogador, mas não consegue ficar saudável. O Saints assinou até com outro jogador ali, um running back, né, que estava aí, que era free agent, e do Chiefs, se não me engano. E assim, não tem o que fazer. E sem contar o nosso ataque, que a gente já perdeu o Chris Olave. Chris Olave, inclusive, voltou a treinar depois de 6 semanas no protocolo por causa da concussão dele, que ele sofreu. Então, assim, o Marquês Valdes-Scantling, que veio também para suprir a ausência do Olave, ele tá machucou, não treinou hoje. Então, assim, vai ser, nossa Deus, se o Saints conseguir mover essa bola, cara, vai ser muito, assim, muita insistência dos jogadores de querer não passar vergonha, assim, contra o Green Bay. Mas, cara, jogar em Green Bay no inverno é triste. Não quero nem ver. Não, os caras estão acostumados a jogar ali no Superdome. O Superdome é um ambiente climatizado, é fechado, sabe? Zero. Então, assim, até o nosso kicker que estava sendo consistente, conseguiu dar umas derrapadas. Imagina no estádio aberto, no frio. Eu não quero nem ver, cara. O negócio vai ser triste, assim. Só se tiverem muita piedade dos Saints. Não. Vai depender o quanto que a nossa defesa vai conseguir segurar. Entendeu? Sim. Quanto tempo eles vão conseguir ficar segurando sem cansar. Não, e aproveitando o gancho que você falou de jogar no frio, né? Aí teve o treino hoje, né? Que eu falei isso, que o Packers treinou, tava, nossa, cheio de neve.
Aí teve o Eric Wilson indo treinar de bicicleta, debaixo de neve. Aí teve os jogadores lá entrevistar, você considera entrevista, né? E achei engraçado duas frases, uma do Christian Watson e outra do Xavier McKinney. Que daí o Watson falou, né, sobre treinar na neve, né? Aí ele falou assim: você tem que encontrar uma maneira de aproveitar, né? O momento ali do treino, né? Pois está frio. E aí o McKinney, que acho que não é muito acostumado, diferente do Watson, né? O Watson jogou no frio, em North Dakota State, e tipo assim, tem um vídeo lá que tá nevando e o Christian Watson tá, sabe, tava sem camisa. Então o Watson já tá acostumado a jogar no frio, mas o McKinney não tá acostumado muito a jogar no frio, e aí ele falou assim, que tá fazendo frio pra caramba. Então, assim, eu acho que o McKinney não está acostumado de jogar na neve. E aí, só para arrematar, sobre lesões, os únicos que não treinaram nos Packers foi o Quay Walker e o Javon Bullard, eles estão sendo avaliados nessa semana. O Quay Walker se machucou contra o Seattle, e aí tem que ver como que vai ser nessa semana, se ele vai treinar efetivamente ou não, e talvez só vai ter uma decisão se ele vai jogar só na segunda-feira, mas eu acho que é muito improvável que ele jogue. O Javon Bullard, ele está se movimentando melhor, e aí, enfim, aí vai ter que ver se ele vai ter condição de jogar, mas eu acho que também provavelmente não joga, porque quando fica 2 dias sem treinar, e se for por terceiro dia sem treinar, é quase certo que não vai jogar o próximo jogo. Para arrematar aqui, Jéssica, eu faço uma pergunta para todo mundo, só que aí eu dei uma adaptadinha aqui nas perguntas, e aí eu sempre pergunto para os convidados, enfim, eles podem falar a respeito. O que é o New Orleans Saints para você? Cara, para mim é da comunidade, assim. Eu digo que torcer para o New Orleans Saints foi uma das maiores achados da minha vida, assim, sabe? Porque não só pelo time, toda a história da franquia, em consideração, pelo tudo que aconteceu na época do furacão Katrina, etc., a história da franquia de se reerguer ali, né, depois do Katrina, mas para mim é comunidade, porque o tanto de amigo que eu fiz, assim, que por torcer para o Saints é algo que eu acho que eu carrego, assim, bem mais do que as vitórias do Saints, sabe? Assim, é uma coisa que a galera, o Saints não vai bem há muitas temporadas, mas a gente tá junto ali há várias temporadas, torcendo ali os amigos e a galera que faz o Saints Brasil comigo, as meninas que fazem o Flor do Superdome comigo. Então, a gente acho que é uma questão de achar a sua comunidade, achar a sua família. Em inglês tem a expressão founding family, né? A família que você escolhe ali. Então, acho que é isso. E é uma história bonita da franquia. Igual eu falei para você no começo, o Saints não é um dos maiores mercados da NFL, mas a gente... o Ivan, meu amigo lá do Saints Brasil, ele foi para Nova Orleans, e daí ele contando o tanto que a cidade ama o time, etc. Então, isso é bem legal, sabe? O amor que todo torcedor do Saints tem pela franquia. Eu não vejo... Se um dia o Saints sair de Nova Orleans, eu acho que vai ser uma das maiores perdas ali da cidade, sabe? Vai ser bem, bem triste se isso acontecer um dia. Não, e aproveitando que você falou, o Packers e o Saints, eu acho que assim, por isso que você fala do Saints, o Packers é a mesma coisa. Eu acho que as duas franquias são muito próximas à comunidade, né? Tanto que o Packers sempre tem eventos ali envolvendo os jogadores com a comunidade. Até acho que foi essa semana, eles agendaram um evento lá com o Jordan Love para conceder autógrafo para a comunidade lá de Green Bay, né? E tem outro detalhe que você falou, da franquia sair da cidade, né? Que a agenda algo assim, né? E aí eu fico pensando
porque há uma história que está sendo debatida lá, é que o Packers não é dono do Lambeau Field. E aí tá um processo de negociação, e isso é uma história assim que até fica meio que esquisita, porque o Packers ele tinha que ser o dono, o proprietário do Lambeau Field já, porque ele é que acabou fazendo os investimentos recentes até na modernização do estádio. Então fica uma história meio esquisita, porque daí até falaram brincando assim que mas se o Packers não renovar tipo uma espécie de alocamento que tem, né, um contrato de alocamento que tem com a cidade do Green Bay, o Packers poderia sair da cidade e ir para Milwaukee. Aí eu falei, meu Deus do céu, não faz sentido uma coisa dessa, deixa do jeito que tá, né? Porque assim, tanto New Orleans quanto o Green Bay são mercados que não são tão grandes na NFL, mas tipo assim, mas tem uma conexão da franquia com a cidade que, tipo assim, ao ponto de que se o Packers sai da cidade do Green Bay, a cidade do Green Bay quebra economicamente, porque é eles que movem a economia da cidade. Aí, para fechar as duas perguntas, o seu jogador favorito da franquia? Atualmente ou da história da franquia? Fica a teu critério. Não tem nem como falar, né? Óbvio que o Drew Brees não tem nem o que falar. E o segundo ali é o Alvin Kamara, e assim, não tem nem da onde tirar. Não ser o Drew Brees o mais, assim, que a gente mais ama. E para mim, pessoalmente, o Alvin Kamara ele é o segundo no meu top 3 ali de jogadores do Saints, assim, sabe? Por tudo que ele fez, por tudo, tipo, ele quis ficar na franquia. Ele tinha contrato para o Alvin Kamara, tá? Ele tinha contrato para renovar essa temporada, ele não fez holdout, ele foi nos treinamentos, ele foi, sabe, jogou todos os jogos que ele podia. E assim, acho que Drew Brees nem precisa falar, Drew Brees já é outro patamar ali na história do Saints, e Alvin Kamara em segundo. E falando ali do contrato de aluguel, o Saints também não é dono do Superdome, tá? O Superdome é da prefeitura. Então, o Saints renova o contrato a cada 10 anos com a prefeitura. Renovou esse ano passado, ou esse ano, se não me engano, e tem mais 10 anos ali de contrato. Então, pelos próximos 10 anos, a gente sabe que o Saints vai ficar ali em Nova Orleans. Mas o Saints também deu dinheiro para reforma agora para o próximo Super Bowl, né? O próximo Super Bowl é lá em Nova Orleans. O Saints botou metade a prefeitura, metade o Saints para essa renovação que teve agora. Eu acho que isso é normal ali das franquias fazerem. Mas é isso, cada vez que tem que renovar o contrato, você fica naquela, né? E aí, vai renovar ou não vai? Ou vai ser a situação do Chargers ir para Los Angeles, sair de San Diego e ir para Los Angeles, etc. Eu sei que o Chiefs também está tendo um embrólio desse aí, né? Sim, também. O próprio Chiefs, eu falei, caraca, mas o Chiefs, logo o Chiefs, né? Tipo, o tanto de dinheiro que eles trazem ali para a cidade. É que Nova Orleans é uma cidade turística, né? Além do futebol americano, Nova Orleans é uma cidade turística dos Estados Unidos, assim, não é uma Nova York, não é uma Los Angeles, não é uma Orlando ali, mas Nova Orleans tem o turismo, tem a culinária, e tem, né, toda a questão da história do jazz, das músicas e tal. Então, assim, mas toda vez que, né, eu acho que o pesadelo de todo torcedor da NFL é renovar com a prefeitura da cidade que seu time tem o estádio, né? Você fica naquela ali, né? Então, assim, é bem engraçado isso. É igual o Oakland ali, né? Oakland era uma cidade esportiva, sim. Hoje não tem ninguém mais ali, entendeu? Por questões de dinheiro, e isso é muito triste. Eu acho que é uma questão que a gente que mora aqui no Brasil, que não sei se você gosta de algum time de futebol da bola redonda, né? A gente, sim. Tipo assim... torço pro Inter. O Inter nunca vai sair de Porto Alegre. Tipo, o Inter tem um estádio próprio ali, sabe? Nunca vai sair de Porto Alegre. Então, tipo, eu não tenho essa preocupação, mas na NFL é diferente. Eu acho isso muito engraçado, inclusive. Sim, não, mas é diferente mesmo. E para fechar, 2025 para você vai ser diferente? E por quê? Há possibilidade? Vai ser diferente porque a gente vai ter um head coach novo, né? Aí vai depender eu te respondo isso quando assinarem o contrato com o doido que vai aceitar a tarefa de assumir o New Orleans Saints em 2025. Vai ser diferente. Eu espero que seja diferente. Eu não espero que o time vá para o Super Bowl, etc. Mas eu queria pelo menos uma temporada com recorde positivo. Seria interessante isso, né? Mas dependendo da situação, eu provavelmente não vai ter recorde positivo
por causa de questões de draft, etc. Mas enfim, a esperança é a última que morre, né? A gente, como torcedor, sempre tem que estar perseverante de alguma maneira. Só para finalizar, eu vou confidenciar algo assim, que, enfim, já que deu sorte de a gente conversar, né? Falar um pouquinho aí do Packers, do Saints. Eu comecei a assistir NFL em 2009, 2010. E foi bem na época que tanto que o meu primeiro Super Bowl, é óbvio que eu vi o Packers sendo campeão do Super Bowl, mas o Super Bowl, assim, que eu relembro com carinho, é o primeiro que eu assisti na vida, né? Que foi aquele Colts e Saints. É óbvio que para o torcedor do Saints deve machucar demais. Mas, assim, eu assisti aquele jogo, né? Foi o primeiro que eu assisti, e foi ali que eu me apaixonei pela NFL. E tendo a falar uma coisa assim que eu quase virei torcedor do Saints, né? Eu quase virei, mas aí a gente fica naquela lá de tentar escolher um time, né? E aí eu acabei escolhendo o Packers, e foi por um motivo até um quão irônico, porque e hoje faz até aniversário do negócio que eu fui ver, o NFL Brasil até postou lá, que é do retorno da Jamanta, que foi o jogo ali que me pegou, e aí, tipo, só que todo mundo vai pensar assim, não, você começou a torcer por time que fez o retorno. Não, foi torcer justamente por o time que tomou o retorno. Mas, enfim. Queria agradecer a você, Jéssica, pela presença. Foi assim, né, demos a sorte de combinar e conversar, e eu acho que o papo foi muito legal. E aí a galera que quiser acompanhar os Saints, enfim, porque eu falo assim, eu falei pro convidado passado e falo para todo mundo, siga os outros perfis também, porque assim você fica sabendo dos outros times ali, né, em português, sem precisar esquentar a cabeça, você fica informado e é legal, né? Muita coisa que eu peguei de informação do Seattle, eu digo assim que foi de informações de perfis perfis em português, né? E a mesma coisa aí, o Sands ali, a gente acaba interagindo também, né? Acaba tendo essa interação entre os perfis. E então, se quiser deixar o teu recado final aí, né? Onde que a galera te acompanha, enfim. Não, eu quero agradecer novamente o convite. Ainda bem que deu certo, né? A gente gravar hoje, que hoje o Saints treinou e daí teve as entrevistas e teve mais informações importantes aí para o jogo de segunda-feira. Agradecer o convite, um abraço para toda a galera aí que torce para o Green Bay, Packers, etc. Tem uns torcedores meio chatos que vêm encher o nosso saco ali, não sei porquê, nunca fiz nada para nenhum torcedor do Packers, vai entender. Mas, assim, tem uma galera bem espero que não seja eu. Não, depois eu te falo o nome off ali, não quero criar intrigas. Mas tem amigos meus que torcem para o Inter e que torcem para o Packers, então a gente meio que convive nesse meio ali. Mas se quiser ouvir lá o Saints, é @SaintsBrasil09 no Twitter, no Blue Sky, no Instagram é Mundo Rudete, e eu também estou no Flor do Superdome, que é um perfil que fala sobre o Saints, só tem as meninas, só são nós, meninas, que falamos, então é @Flor do Superdome, em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Blue Sky, etc. A gente sempre está cobrindo jogos, assim, igual eu te falei, né? O Saints, a temporada acabou faz umas 3 semanas, então a gente não está tão ativo assim nas redes sociais, é só mais mesmo em dia de treino, em dia de jogo, mas a gente costuma colocar bastante informações lá à medida que elas vão saindo, que a gente vai recebendo, a gente tenta ao máximo nesses 2 perfis ali, traduzir para a galera e tal, porque eu falo que a gente vive numa bolha, pelo menos, bom, eu sei inglês, a galera ali do Saints Brasil sabe inglês, a galera do Flor do Superdome sabe inglês, mas a gente às vezes esquece que tem torcedor que não entende inglês, né? Que, tipo assim, depende de outras pessoas para trazer informações para eles, né? E se vocês quiserem ler sobre o Saints, é só em mundorudete.com, que é o nosso site lá do Saints Brasil, que tem nossos podcasts, tem o nosso YouTube, tem a coluna pós-jogos, as colunas pós-jogos, a gente tem as notícias que a gente tenta traduzir o máximo possível para o português também, para a galera. E é isso, vocês acham a gente aí pelas internets. A gente é legal, tá, galera?
A gente tenta não ter treta com mais ninguém. A gente, umas vezes, já tretamos, mas eu vi que a paz vale mais do que ter treta com a galera na NFL TTBR ultimamente. Sim, não, e aproveitando isso que você falou sobre traduzir, eu acabei criando porque até então, enfim, eu peguei ali, entrei no projeto do Lambo Livres faz pouco tempo, né? Já faz uns 3 anos. Mas tinha uma coisa assim que eu queria fazer algo diferente, né? Porque às vezes fazer as mesmas coisas ali, né? E tipo assim, uma coisa assim que eu via e tinha muita entrevista de jogador via vídeo. Só que, tipo, só você compartilhar sem. Porque tem muita da galera que não entende inglês, né? E assim, fica chato você, eu vou recompartilhar a entrevista sem a tradução. E aí, tipo assim, o que eu comecei a fazer? Peguei e comecei a legendar as entrevistas. Peguei, aliás, até eu tenho que terminar uma. Eu traduzi 2 vídeos, mas aí falta mais um. E aí a galera que acompanha o nosso YouTube, eu vou soltar elas aqui porque ela é um pouquinho mais longa e aí não dá para colocar no Twitter, né? Twitter, eu não vou pagar para ter, né? Não vale a pena. Então, eu vou soltar elas no YouTube e daí a galera vê que é uma entrevista muito legal do Love. E aí ele falando do trabalho dele com o Matt LaFleur, né, como que a rotina deles, aí falou também a respeito do desenvolvimento dele como QB, a mensagem que ele deixou para os quarterbacks que estão entrando na liga, né? Então, eu acho que é interessante você dar informação em português, né? Dar uma entrevista em português. Senão, né, não faz sentido colocar ela em inglês, porque nem todo mundo sabe inglês. Bom, queria agradecer mais uma vez a Jéssica. Obrigado por ter aceitado o convite. Sigam a gente nas redes sociais, @LamboLeapers seja no X, lá no antigo Twitter, seja no Instagram, seja no Blue Sky, Threads, aonde você quiser. E não deixe de se inscrever no nosso canal aqui. A gente já passou da marca aí de 500 inscritos. E, enfim, seja torcedor do PEC, seja torcedor do Santos, não importa. Dê um jeito de acompanhar aí a gente que faz conteúdo aí dos times da NFL, independente se é Packers ou não, ok? Deixa o meu sincero Go Pack Go e nos vemos numa próxima.